Vocês estão me ouvindo? Então o áudio está tudo ok? Boa noite, professora. A senhora está me ouvindo? Oi, tô lhe ouvindo. Você tá me ouvindo? Estou sim, tudo ok. Ah, ótimo. Eita, agora minha imagem não tá aparecendo, né? Tá aparecendo sim. Pra mim não tá não, mas tudo bem. Se tá aparecendo. Da outra vez aconteceu do mesmo jeito, aí depois apareceu. Mas tá aparecendo pra vocês é o mais importante. Tomara que depois apareça pra mim. Boa noite para todos que estão chegando. A gente Bom, espera mais um pouquinho para começar, Hudson, ou vamos começando? eu acho que a gente já pode começar, porque daí a gente não perde o tempo do Instagram, né? Que é o limite de 50 minutos. Certo. E aí, por onde começamos? Quer iniciar? Quer que eu comece? Pronto, eu gostaria que a senhora iniciasse e desse uma breve introdução, né? Sobre o Certo, certo. Então, boa noite mais uma vez. Queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com o Hudson, né, nesse momento tão difícil que a gente está atravessando. Então, é uma alegria muito grande por vários motivos, né? Por estar aqui com vocês, por estar com o Hudson, que é uma pessoa muito especial para mim, né? É um aluno. Vocês sabem que eu amo muito todos vocês, né? E o Hudson eu tive a felicidade de conviver mais de perto no PET e orientei a monografia dele também. Então, é um garoto muito especial para mim. E por estar aqui com o Hudson para falar de Celso Furtado, que também é uma pessoa singular, né, e muito importante na minha formação como economista. Então, os motivos de alegria são muitos, né? E é muito bom poder vivenciar esse momento diante dessas dificuldades todas que a gente tem passado. Então, falar de Furtado para mim é sempre uma alegria e é sempre um desafio, né? Eu conheci Furtado ainda na graduação, tive a felicidade de ter professores que trouxeram, né, a obra de Furtado, que discutiram, discuti, li obras de Furtado na graduação e foi uma alegria imensa. Eu diria que Celso Furtado e Marx foram as duas leituras de maior impacto na minha primeira formação como economista na graduação. Sem dúvida alguma, foi Furtado e Marx, né? Então, assim, quando a gente vai ver a trajetória de Furtado, é uma trajetória surpreendente. Tanto a trajetória dele como acadêmico, quanto a trajetória dele como acadêmico e teórico, né? Quanto a trajetória dele como profissional atuante, né? Como a sua atuação mesmo profissional dentro do Estado brasileiro, em momentos diferentes e em cargos diferentes, mas todos foram muito marcantes na contribuição que ele deu em cada lugar que ele esteve, em cada coisa que ele fez, né? Pode-se dizer que por conta de Furtado e de outros pensadores, a CEPAL, que era uma simples agência das Nações Unidas, se transformou no berço, que criou, que fundou uma escola de pensamento econômico latino-americano, que é a escola estruturalista. Então, daí já se tira, né? Depois no BNDES, coordenando a SUDENE, né? E como formulador do GTDN, que foi discutido pelo professor Jonathan, também outra contribuição ímpar. Nos 20 anos do exílio, que ele teve os direitos políticos e civis cassados durante o golpe, então, durante o exílio, ele passou 20 anos fora, deu aula em vários lugares do mundo, deu aula em Yale, deu aula em Cambridge, deu aula em Tóquio, na universidade lá de Tóquio, no Japão. Quando o golpe acaba, ele participa do processo de redemocratização, né? Junto com Ulisses Guimarães, ali no MDB. E completa, Hudson, essa carreira aí, completa. Ah, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao PEC, né, e à Carla pelo convite. E eu também fico muito feliz de fazer essa live com a senhora, que foi minha orientadora. A gente fez um trabalho bacana. E, bom, falar de Furtado, eu tive meu primeiro contato com Furtado quando eu paguei a disciplina de formação econômica do Brasil com Cláudia.
E depois dali eu passei a me interessar pelas leituras de Furtado. E, bom, eu acho que o Furtado continua sendo atual porque ele identifica as particularidades da economia brasileira, não só da economia brasileira, como da economia latino-americana, né? A formação econômica do Brasil, que impressionantemente ele escreveu em 3 meses, virou um clássico, né? Talvez seja o livro mais pesquisado a respeito da economia brasileira, mais famoso. E Foi traduzido em 9 idiomas, eu vi ontem em um artigo que eu estava lendo. 9 idiomas, a formação econômica. E Furtado é muito mais que um economista, é um intérprete do Brasil, um pensador. Tanto que ele dedicou 60 anos da vida dele, 60 anos da vida dele, pensando o Brasil, pensando um projeto de Brasil. E é muito interessante porque, assim, quando a gente entra no curso de economia, a gente acha que o mundo já está dado, que as coisas são como são. E não é bem assim, porque a gente vai tendo acesso às leituras e tanto formação econômica do Brasil como em economia latino-americana, o Furtado, ele faz uma construção da genealogia do processo de formação econômica dessas economias. E a gente vê que a senhora falou do Marx, eu gosto muito de enfatizar o Marx, que o Marx enfatiza muito a realidade como um objeto dinâmico e historicamente determinado. O Furtado ele se destaca por inserir a análise histórica junto com a análise econômica. Exatamente. E no processo de formação da América Latina, em economia latino-americana, a gente vê que a América Latina se insere no capitalismo mundial e a forma como ela se insere é com um produto da expansão do capital metropolitano, da expansão europeia. E daí a Europa tenta achar uma ocupação econômica dentro dos marcos da América Latina e também do Brasil, e a forma como essa ocupação econômica ocorre a partir de determinados ciclos, os fluxos migratórios vai condicionando a economia latino-americana a se especializar na produção e exportação de bens primários, né? E com a economia brasileira não é diferente, a colonização começa pelo Nordeste e também condiciona a economia brasileira para a especialização desses bens. A partir disso, a gente percebe que o subdesenvolvimento não é uma etapa que os países desenvolvidos passaram, e sim um processo histórico que foi um marco do capitalismo global. A senhora quer contar um pouco sobre isso? Quero sim. Então, exatamente isso que o Hudson estava falando. A primeira coisa de destacar é que Celso Furtado deixa bem claro que para ele não existia um problema unicamente econômico. Na verdade, Celso via a economia como um instrumento, mas um instrumento que precisava de uma série de outros elementos para poder operar, inclusive, principalmente da história. Então, a paixão por história que Celso tinha, na verdade, acompanha ele ao longo da vida inteira dele. Desde muito cedo, ele tinha duas grandes paixões, que eram a literatura e a história, né? E o pai dele tinha uma biblioteca em casa, então muito cedo ele teve acesso a obras, né? Seculares, obras importantes. Então ele tinha uma paixão muito grande por história. E, na verdade, o que tornou Formação Econômica uma obra tão gigante foi justamente isso, foi ele ter unido análise econômica com história, exatamente como o Hudson acabou de dizer. Então, eu diria que, assim, do ponto de vista teórico, Celso deu muitas contribuições fundamentais, mas, sem dúvida nenhuma, Formação Econômica do Brasil e a análise dele sobre desenvolvimento e sobre planejamento estatal são, assim, centrais na obra dele. É exatamente como o Hudson falou, mais tardiamente ele trouxe uma discussão sobre cultura, porque ele atuou, inclusive, no Ministério da Cultura. Eu não tenho muita propriedade para falar disso, depois o Hudson pode falar um pouco, se tivermos tempo. Porque a gente pensou em estruturar a nossa fala sobre 3 eixos. Primeiro, falar um pouquinho dessa inserção do Brasil e da América Latina e do fenômeno do subdesenvolvimento.
depois discutir um pouquinho as características da industrialização brasileira e porque a nossa industrialização não nos gabaritou a superar a condição de subdesenvolvimento, e se tivermos tempo, fechar a nossa fala com essa, assim, o que é que a gente pode trazer de Furtado para entender o Brasil de agora, né, para compreender o hoje, né, o presente. Então, primeiro, assim, vou tentar ser bem sucinta, né, para que o Hudson entre na discussão sobre industrialização. Mas o que é que eu queria destacar das ideias de Celso ao discutir essa inserção da América Latina, do Brasil, né, especialmente na economia global e o fenômeno do subdesenvolvimento? É que Celso ele rompe absolutamente com o paradigma, que era o paradigma de mainstream no momento. E ele rompe num momento histórico que não se dizia o que Celso falou. Então, assim, Celso foi revolucionário dentro da teoria econômica. Porque dizer o que se diz, assim, ler o que Celso escreveu hoje, já está muito difundido, fica parecendo que foi dado. Mas aquele momento histórico que ele escreveu foi revolucionário. Porque Celso, primeira coisa, ele percebe que aquela teoria de Ricardo, que vem da escola clássica, que justificava, legitimava exatamente a geopolítica da maneira como ela era, ou seja, que uma parte das economias produzia e exportava bens manufaturados, e outra parte produzia e exportava matéria-prima. E todo mundo ganhava com isso, e era bom igualmente para todo mundo. O Celso percebe que aquilo ali é a maior balela. Então, não é à toa que ele começa justamente batendo na teoria das vantagens comparativas. E eu, na minha formação de graduação, quando li aquilo, eu não entendia por que Celso começa por aí. Depois faz todo sentido, né? Então, ele já começa deixando claro que aquilo ali não explica a realidade do mundo, e muito menos dos países pobres, né? E aí, Celso percebe que o desenvolvimento econômico produz o subdesenvolvimento, ou seja, tanto o desenvolvimento econômico é um processo histórico e estrutural com características, como é que a gente pode dizer, muito distintas, apesar das peculiaridades de cada país, como o subdesenvolvimento também. Então, ele vai dizer, o subdesenvolvimento não é uma etapa que todos os países vão passar ou passaram para alcançar o desenvolvimento. Não. O subdesenvolvimento não é uma etapa, né? É como é que a gente pode dizer, um elemento de ordem histórico estrutural, que não é naturalmente superado. Está longe de ser naturalmente superado, ou seja, é preciso uma série de elementos políticos, econômicos, geopolíticos, para que o subdesenvolvimento possa, né? Então, e aí quando a gente lê o Reinert agora, o Reinert, né, porque os países ricos ficaram ricos porque os pobres continuam pobres, caramba, eu vi Furtado ali dentro. Quando ele mostra que essa geopolítica que a gente vive agora é uma geopolítica que está desindustrializando quem se industrializou e, consequentemente, pauperizando quem melhorou um pouquinho. Aí você vê como o subdesenvolvimento não é uma etapa, né, mas é uma realidade e da maioria das economias mundiais. Uma minoria é desenvolvida, a maioria é atrasada, subdesenvolvida, né? Tem uma estrutura de oferta e de demanda bastante disfuncional, né? Que é uma das características do subdesenvolvimento, essa falta de conversa do que o país produz com o que o país consome. O que o país produz e o que o país consome não conversam entre si. Essa é uma característica marcante do subdesenvolvimento, né? Que Celso discute e fala tão bem. Então, era isso que eu gostaria, assim, de destacar. Essa visão que Celso teve, muito prematuramente, que a gente vê autores contemporâneos reiterando, né? E que naquele momento ele não tinha tantos elementos teóricos, empíricos, para chegar a conclusões tão grandes quanto ele chegou. Ou seja, ele era um gênio. E por que ele era um gênio? Porque ele usava o conhecimento, ele entendia que o conhecimento era um instrumento para quê? Para melhorar a vida das pessoas. É para isso que serve o conhecimento. Para que o Estado faça políticas públicas
para mudar a vida das pessoas. Então, essa visão de projeto nacional de desenvolvimento acompanhou o Celso a vida inteira. E aí o Wilson agora pode discutir um pouquinho exatamente por quê. Ah, mas a gente não se industrializou? A gente ainda é subdesenvolvido? Sim. Por quê, Hudson? O que foi que o Celso disse sobre isso? Vamos lá. Bom, o que acho que a gente esqueceu de falar é justamente o legado que esse tipo de inserção econômica deixa para a economia que a gente vê até hoje, que é a segregação social. E, porque assim, a economia latino-americana e a brasileira também, ela se especializa na exportação de bens primários, né? E qual é a principal marca desse tipo de economia? O latifúndio. Uma extrema concentração de renda. Inclusive, foi atualizado recentemente pelo IBGE que antes a concentração de renda, até pouco tempo, 0,89% da população detinha 45% da renda das terras nacionais, um país de dimensão continental, e aumentou essa concentração. Agora, esses mesmos 0,89% da população detém 48%. É tipo um punhado, menos de 1% da população sendo dona de metade de um país, que tem a dimensão de um continente. E, bom, a Sara falou das vantagens comparativas, né? E o contraponto de Celso, de Prebisch, de toda essa época, é justamente inserir a indústria, o elemento indústria, para criar dinamismo na economia latino-americana e na brasileira, porque eles entendem que o grau de desenvolvimento dos países está alinhado com o seu nível de desenvolvimento industrial. Só que quando eu fui ler Furtado, ele detalhou a questão da questão da indústria, porque a indústria dentro do subdesenvolvimento tem suas características específicas, onde há vários graus de desenvolvimento industrial dentro das economias subdesenvolvidas, como o grau mais simples, que uma coisa que é bom enfatizar é assim, uma das características das economias subdesenvolvidas é que o centro dinâmico dela é o setor externo. Então, quando a economia mundial cresce, as economias subdesenvolvidas compartilham desse crescimento, mesmo elas tendo indústria. E quando é uma indústria não muito desenvolvida, ela não interfere tanto no dinamismo da economia interna. Só que algumas economias dentro do subdesenvolvimento possuem uma base industrial mais desenvolvida. Por exemplo, o caso da brasileira, que ela possui... exatamente os países do resto. Sim, que a Amsden chama os países do resto. Isso. O Celso Furtado chama países subdesenvolvidos de grau superior, porque os de grau inferior são aqueles que nem se industrializam, que são os do resquício da Amsden. Sim. Você está acompanhando a hora, meu lindo? Eu não estou com relógio. Vai acompanhando a hora para a gente? Tem. Pronto. Tem acho que faz 10 minutos que a gente começou só. Ai, que maravilha. Então temos bastante tempo ainda, que bom. Pronto, como eu ia falando, e no caso da economia brasileira, no processo de industrialização, a gente tem, aliás, a indústria ela também acaba, a inserção da indústria no subdesenvolvimento também acaba sendo um resultado da expansão da economia europeia, porque a Europa aumenta a sua fronteira econômica e as indústrias passam a migrar para outras regiões. E no caso do capitalismo subdesenvolvido, o capitalismo periférico, uma das características dessa indústria é porque ela vem para cá e o cenário que o Furtado mostra é justamente uma estrutura capitalista desenvolvida, uma multinacional dentro de uma realidade arcaica. E essa indústria ela não configura, não registra mudanças estruturais dentro da realidade do subdesenvolvimento, apesar de ela representar a geração de massa salarial que aumenta um pouco a qualidade de vida da população local, mas ela não chega a promover transformações estruturais. E no caso brasileiro, como eu ia falando, assim, como a indústria vem, uma peculiaridade que acontece na economia brasileira
é que ela dissemina um padrão de consumo que é basicamente o padrão de consumo que a gente tem hoje, que é o padrão, a gente absorve, que é o que o Furtado chama de mimetismo cultural, a gente absorve um padrão de consumo que não é nosso, o padrão de consumo dos bens que são importados, manufaturados, produzidos pela centralidade do capitalismo. E no caso brasileiro, é interessante porque, assim, tem esse livro do Furtado, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, que o Furtado escreve em 1960, na década de 60. Eu achei interessante porque ele apresenta as características da indústria nacional 60 anos atrás, e eu estava lendo uma matéria da Folha ontem, onde ele descreve perfeitamente, por exemplo, uma situação que a indústria nacional está passando agora, que é assim, a indústria brasileira, ela, em um dado momento, ela atingiu o maior patamar do desenvolvimento das economias subdesenvolvidas, só que ela não é o suficiente para configurar um dinamismo interno da economia. E como o capitalismo subdesenvolvido, ele tem um centro dinâmico externo, voltado para o mercado externo, quando a economia mundial cresce, a indústria nacional compartilha desse crescimento em um primeiro momento, só que em participação relativa, como o padrão de consumo ainda é voltado para o mercado externo, a renda aumenta as exportações, aumenta o dinamismo da indústria interna, aumenta a taxa de lucro, mas em termos relativos a indústria interna não participa tanto em relação à renda que é consumida externamente. E nesse caso da indústria brasileira, ela tem uma peculiaridade, porque assim, qual é o maior grau de desenvolvimento da indústria dentro do subdesenvolvimento? É quando, além de produzir os bens de consumo de necessidade básica, que é vestuário, alimentação, produzir para o mercado externo, também produz os bens de consumo necessários para a reposição dos bens necessários para produzir internamente. O Brasil atualmente se configura no país que mais importa bens intermediários, o que pode até indicar uma perda uma perda de complexidade industrial, porque antes a gente produzia internamente os bens necessários para dar continuidade à produção interna, e agora a gente não tem mais isso, que é o processo de industrialização que a gente está vivendo agora. E porque a indústria, mesmo que ela atinja um patamar de desenvolvimento dentro da lógica do subdesenvolvimento, ela atinge um patamar mais alto, ela não consegue constituir dinamismo interno, porque falta o fator inovação, que é o que a senhora falou mais cedo. Pronto. Aí é exatamente assim, fazendo a pergunta e tentando responder de maneira muito sucinta, né? Por que o Brasil se industrializou e a condição de subdesenvolvimento não foi superada? Pelas características da indústria que a gente conseguiu consolidar, que assim, tem similaridades com as características das indústrias que os países latino-americanos que se industrializaram também conseguiram consolidar, México, Argentina e Chile, basicamente. Então, a primeira questão importante assim, que a gente tem que enfatizar, e aqui eu vou destacar muito a visão de Furtado, né, sobre a nossa indústria, né? Primeiro, o aspecto político do nosso conflito, que é secular, histórico, ele não foi rompido com a industrialização. Então, primeiro, nossa industrialização ela já foi restringida do ponto de vista do seu financiamento. E por isso que se optou pelo capital estrangeiro. Porque, na verdade, o Estado nunca conseguiu tributar os ricos dentro do Brasil. Então, assim, as crises fiscais, as crises de financiamento do Estado acompanham a história do Brasil. E daí, esse é um dos grandes problemas da nossa industrialização. Primeiro, a gente ergueu uma indústria muito concentrada territorialmente. Muito concentrada. Então, isso já produziu em escalas
como é que a gente pode dizer, em uma escala gigante, o que Celso Furtado chamava de dualismo econômico ou heterogeneidade estrutural. Por quê? O moderno entra no Brasil, mas ele não transforma as estruturas pré-existentes, ou a maioria delas. Então, como a indústria ficou muito concentrada territorialmente, né, a maior parte do país continuou a depender de estruturas econômicas pré-capitalistas. Então, esse é um dos grandes problemas da nossa industrialização, sua concentração regional, e isso produziu uma celeuma, que a gente já conhece isso, né, de desigualdade regional sem precedente, né? Exatamente, Carla, o Nordeste ficou para trás, acho que desde que o ciclo do açúcar perdeu a sua relevância, que o Nordeste ficou para trás. Na verdade, quando a gente lê Formação Econômica do Brasil, a gente vê que o povo nordestino ficou ao Deus dará muito antes do século XX, na verdade, né? Então, ali, o que aconteceu no século XX foi só mais um efeito colateral. A outra característica da nossa industrialização, então, Celso até usa o termo assim, que o nosso desenvolvimento se deu por um processo de enxerto. Você pega uma estrutura totalmente disfuncional e arcaica e enxerta nela pedaços de modernismo, pedaços de modernidade. Isso vai dar em quê? Vai dar em algo que não vai ser bom. Daí a nossa celeuma social, a gente vive dentro, né, de uma sociedade completamente impactada pela violência e por todos os efeitos que tanto ódio e tanta violência nos traz. Então, por quê? Porque é exatamente isso. A gente pega uma estrutura cheia de heterogeneidades, assimetrias, problemas, né? E, Carla, eu vou esperar um pouquinho para responder a tua pergunta, para eu fechar esse raciocínio. O Hudson vai pensando aí também. Né? Fiore discute essa sua pergunta muito bem. Né? Eu tenho uma resposta muito também ao olhar dele para essa pergunta. Então, a outra característica da nossa indústria é justamente essa. Como a gente se industrializou, fazendo com que os setores mais dinâmicos em termos de progresso técnico e de inovação fossem ocupados pelo capital externo, pelas filiais de multinacionais, a gente não desenvolveu uma estrutura de P&D nossa. Veja que a gente tem uma estrutura de pesquisa maravilhosa, mas que é basicamente acadêmica. Por quê? Porque falta a indústria na ponta, porque a indústria, o pedacinho de indústria nacional que a gente tem não é inovativa, e a indústria estrangeira, a indústria multinacional toma suas decisões em termos de progresso técnico e inovação lá fora, lá na matriz. Aqui, a multinacional só faz adaptações, inovações adaptativas. Não cria, né? Não cria os novos produtos aqui. Então, a gente nossa industrialização ficou com essa lacuna. E a nossa industrialização, ou seja, a América Latina toda ensinou o seguinte: se industrializar não basta. Não é qualquer industrialização que vai fazer o subdesenvolvimento ser superado. Você tem que transformar a estrutura social para que a estrutura econômica também sofra uma transformação realmente estrutural, embasada. Né? Só que o nosso problema político até hoje nos amarra. É exatamente isso que Carla falou, do latifúndio. Qual foi a nossa grande celeuma que nos diferencia dos Estados Unidos, por exemplo? O latifúndio, ele tinha também uma importância política muito forte, também no centro dinâmico, porque a gente sabe que a nossa indústria, ela surge dentro da crise cafeeira, que também uma parte do seu tempo viveu também do trabalho escravo e do latifúndio. Então, na verdade, essa discussão maravilhosa que o Celso fez, o Florestan Fernandes liderou, a gente tinha uma burguesia nacional. Se a gente for olhar aos moldes das burguesias nacionais, alemã, japonesa, por exemplo, norte-americana, não tivemos. Porque o nosso capital nacional, principalmente industrial, ele sempre foi o que Maria da Conceição Tavares fala, a pata fraca do nosso capital. Qual era a pata forte? O pedaço que era estatal e o pedaço que era multinacional. O pedaço nacional da nossa indústria sempre foi minoritário, então nunca teve espaço dentro da estrutura de poder para se impor. Então, nossa industrialização, ela aconteceu à margem da estrutura de poder. Veja que até hoje a gente tem um latifúndio. Até hoje a gente tem um latifúndio e a gente só não tem a escravidão porque a gente ainda conseguiu constituir um Estado de Direito
fraquinho, mas que tem alguma relevância, mas que veja que agora está começando a também piorar nisso aí também. Até na forma de regulamentar o trabalho, o nosso Estado tem flertado com formas de relações de trabalho bastante arcaicas, né? Então, assim, a nossa industrialização, ela foi feita com uma série de insuficiências. E por quê? Porque a gente não conseguiu construir uma unidade nacional. A gente não conseguiu erguer, dentro da estrutura do Estado, força o suficiente para pensar o Brasil de uma forma mais coletiva. Né? E Celso também vai discutir isso muito bem, quando ele diz o problema social, a celeuma social e o atraso econômico conversam bonito entre si. Não tem como você superar o atraso econômico sem superar a celeuma, que foi exatamente o que o Hudson falou, a degradação social, que nos acompanha até hoje, neste segundo. Né? Então, a nossa indústria, ela padeceu de muitas faltas. Dentro de uma geopolítica como aquela do século XX, com Bretton Woods, né, com uma série de instituições multilaterais, ela funcionou bem. Mas quando a geopolítica piorou, né, a geopolítica não queria mais amigos, não queria mais construir cooperações, nossa indústria, cada vez mais, né, tem, como é que a gente pode dizer, ela tem, e ela vai se diluindo. Somos ainda o país da América Latina mais industrializado, somos ainda. Daí você tem noção de como estão os outros. Não é isso, Hudson? Isso, professora. A respeito da indústria, assim, porque eu lembro muito do período de industrialização e do JK e das reformas de base, né? Porque, assim, como superar o subdesenvolvimento, já que a industrialização é insuficiente para a gente corrigir o legado da inserção comercial marcada pela segregação social e dependência externa. E, nesse caso, se insere as reformas de base, junto com a industrialização, para a gente possibilitar o Brasil modificar as estruturas, possibilitar o surgimento de uma classe média agrária que uma das coisas que assume as reformas de base é justamente reformas pelo lado da oferta, onde tem o objetivo de expandir as atividades com alto poder germinativo, que no caso é a indústria, e também pelo lado da demanda, que é justamente possibilitar uma maior distribuição de renda, o surgimento de uma classe média agrária e modificar, por exemplo, o consumo, a nossa demanda externa, que vai casar justamente com a expansão industrial. A senhora quer responder a pergunta de Carla agora? Sim, eu respondi um pouquinho antes, quando eu disse para a Carla isso, porque, na verdade, o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos? Conseguiu-se construir um bloco de poder pró-comércio e pró-indústria que não conversava com o bloco pró-latifúndio e pró-produção de matéria-prima. E na guerra entre esses dois blocos, o bloco pró-comércio e pró-indústria venceu, né? À toa foi o balanço da Guerra Civil que aconteceu ali nos Estados Unidos, né? Do final do século XIX para o início do século... ali, no final do século XIX. Então, justamente nesse embate, o bloco pró-indústria, ou seja, a economia norte-americana criou uma classe vinculada ao interesse manufatureiro, que é o que a gente chama de burguesia nacional, e conseguiu, dentro do Estado, impor seu projeto. Isso não aconteceu no Brasil, porque, na verdade, a nossa indústria ela surge dentro da economia cafeeira. Inclusive, o primeiro surto industrial que nós temos, ele surge ali, Celso trata isso lindamente ali na formação econômica. É lindo, Maria, não me canso de... É um livro assim, é uma leitura maravilhosa. E Celso mostra, na verdade, que a indústria no Brasil, ela surge como uma atividade complementar à economia cafeeira. Ali, embalagem, fracionamento, ela surge para servir os interesses do café. O nosso primeiro surto industrial surge ali.
Aí, quando é que a industrialização ganha mais autonomia? Quando vem as duas guerras mundiais e a Grande Depressão. Então, nossa industrialização, ela surge mais por força de fatores externos do que de fatores internos. E o Caio Prado, o Celso Furtado, o Florestan Fernandes e o Nelson Werneck Sodré, todos dizem isso. Né? Então, quais foram os 3 elementos que impulsionaram a nossa industrialização? A Grande Depressão, a guerra e a abolição da escravidão. Veja que dessas 3, só a abolição da escravidão é um fator que é interno. E foi muito por força, e a gente sabe que no momento da abolição era muito latifundiário dentro do parlamento dizendo que a abolição ia quebrar a economia brasileira, como fizeram agora em 2015, nessa crise econômica, que disseram que esse ganho de salário mínimo, essa quantidade de direito que o trabalhador tem no Brasil ia quebrar a economia brasileira. Veja que a lógica é a mesma, não muda. Nossa elite é escravocrata do início a hoje. Então, assim, veja que a nossa própria industrialização, ela não surge, ela surge mais por elementos de ordem externa do que de ordem interna. Aí a gente tem um Getúlio Vargas, um visionário. Um visionário que termina se suicidando porque não dá conta do processo. Porque Getúlio sonhava para o Brasil um capitalismo de Estado como o alemão, como o próprio Celso. Celso sonhava para a gente um projeto de desenvolvimento nacional muito inspirado no capitalismo japonês e no capitalismo alemão. Né? Então, a gente nunca conseguiu erguer essa burguesia, esse bloco burguês nacional com interesses na industrialização nacional. Então, nesse sentido, o Hudson até disse um dia, isso a mim, a gente conversando lá na UFCG, e eu concordei com ele, eu disse, Hudson, eu já cheguei a essa mesma conclusão. Quando a gente estuda a nossa história, eu acho que nós fomos longe demais na nossa industrialização. Dada como é que a gente pode dizer? Dada a força de poder político que esse projeto careceu sempre. Eu acho que a gente foi muito longe. Porque a nossa industrialização sempre careceu muito de poder político. E por isso que o capital estrangeiro se correu para o capital estrangeiro. Como está se fazendo agora? A gente continua apostando que nosso desenvolvimento vem de fora, continua apostando errado e vai continuar se dando muito mal. É impressionante a gente estar no ano de 2020 fazendo as mesmas apostas que a gente fez na década de 1940, gente. Para que serve a história para a gente, Hudson? Me diga aí para que serve a história. Eu não sei para que. Pois eu deveria, mas é o que a gente vive fazendo o tempo todo, né? Porque o que foi feito ali com o Fernando Henrique, o que foi feito agora de fora Temer para cá, é repetindo as mesmas estratégias que JK fez ali na década de 50. Que, na época, o Getúlio Vargas aceitou, consciente que não era o melhor caminho, mas como é que vai se fazer? Se não tem Estado dentro de casa, com poder fiscal, com poder de tributar rico, com poder de financiamento para botar a industrialização para frente. Vamos apelar para o capital estrangeiro, que é o que a gente tem. Mas Getúlio via que isso não dava certo. O próprio Celso era cheio de reservas, porque Celso dizia: é importante criar centros nacionais de poder. E se você joga essa indústria na mão de empresas multinacionais, essas decisões vão ser tomadas fora de casa, com interesses que não vão estar relacionados aos nossos interesses, mas ao contrário, que em alguns momentos podiam conflitar, na verdade, com os nossos interesses. Então, sem criar centros nacionais de poder, não tem como erguer uma indústria que tenha autonomia tecnológica para poder sonhar com autonomia financeira. Então, a industrialização da América Latina deixou essa lição. Não adianta uma indústria que não consegue alcançar autonomia tecnológica e financeira. Porque os vínculos de dependência permanecem, só que numa estrutura econômica e social completamente disfuncional. Porque, assim,
eu acho muito relativa essas análises que a gente faz, porque eu acho que a gente tem um vício de economista. É lógico que a gente imaginar que é melhor ter uma estrutura industrializada, mesmo que a indústria seja fraca, do que não ter indústria. Eu concordo, mas eu concordo parcialmente. Porque, por exemplo, você vê o Uruguai, um país pobre de maré de si. O padrão de consumo no Uruguai é extremamente restrito, assim, extremamente restrito, Hudson, mas socialmente se vive numa sociedade muito mais salubre do que a nossa. Se vive com mais paz do que a gente. Então, assim, colocar uma indústria numa estrutura que não consegue ser transformada econômica e social, você transforma esse território num lugar bem difícil de viver. A gente sabe bem isso, a gente vive isso todos os dias, né? Professora, a pergunta de Carla foi o Nordeste, né? E eu lembrei do GTDN. Sim. Faz tempo que eu li o GTDN e faz tempo também que eu estudei especificamente o Nordeste, mas eu lembro que uma conclusão que eu cheguei na época é justamente que se o capitalismo periférico ou subdesenvolvimento é perverso, no Nordeste ele se configura ainda mais perverso, porque a gente tinha no capitalismo, em escala nacional, a gente tem uma estrutura concentradora de renda, onde o poder se concentra na mão de uma minoria. No Nordeste ele se configurava dessa forma, de forma que até hoje as pessoas acham que o problema do Nordeste era a seca. E não era só a seca. A gente tinha uma estrutura, lugar que impedia o desenvolvimento da região. E eu lembro que uma parte do GTDN, ele dizia que a proposta de desenvolver o Nordeste é levar em consideração as peculiaridades da região e desenvolver um modelo integrado entre agricultura e indústria. Eu acho importante ressaltar isso porque tem um vídeo do Marcos de Lisboa que ele se utiliza de algumas vantagens que ele diz: o Celso Furtado queria trazer uma indústria high-tech para o Nordeste. Não era isso, ele levava em consideração as peculiaridades da região e fazer essa integração entre a agricultura local e um processo de desenvolvimento industrial. Acho que a live já está perto de encerrar, professora. Então, acho bom a gente fazer... a gente começou de mais ou menos 7h05, falta 13 minutos para as 8. Ok. Vamos até o último segundo. Uma coisa que a gente combinou, né? A gente mostrar como o pensamento de Celso Furtado continua atual. Isso. Pronto, você aproveita, já que você está falando, você segue, aí você fecha a sua fala e aí eu termino. Bom, né? Para você continuar com a palavra. Eu vou utilizar como um exemplo de atualidade para a gente entender da atualidade do pensamento de Celso Furtado, é justamente a respeito da indústria que a gente vinha falando, porque uma das marcas do capitalismo periférico é o desequilíbrio no balanço de pagamento. Então, a gente tem aqueles momentos de expansão, o aumento da renda, o aumento pela demanda externa e, no caso da indústria nacional, estava lendo a matéria da Folha ontem, que porque assim, a indústria, quando ocorre a expansão da economia em decorrência da expansão da economia externa, em um primeiro momento a indústria compartilha, né, dessa expansão e em um segundo momento, quando ocorre o desaquecimento da economia, a gente tem uma situação de câmbio desvalorizado e um aumento pela economia interna, né, pela produção interna. E, em teoria, isso seria bom. Em um primeiro momento, isso é bom. Só que não é porque qual é a situação da economia brasileira hoje? E a gente passa por um processo de desindustrialização e os insumos que antes a gente também produzia aqui para alimentar a nossa produção, a gente não produz mais. A gente está perdendo complexidade e a indústria está sofrendo com a desvalorização cambial, porque é necessário importar os bens intermediários para a gente manter a nossa indústria funcionando. E é uma matéria de ontem, e todo esse comportamento da indústria em uma realidade subdesenvolvida, Furtado escreveu aqui em 1960.
60 anos atrás. Infelizmente, o Furtado continua sendo atual e, porém, necessário para a gente compreender a nossa realidade nacional, né? Pode falar agora, professora. Assim, eu diria que, como todos os problemas que Celso detectou, históricos e estruturais, eles permanecem hoje. Eu acho que isso já responde que o pensamento de Celso está longe de ficar ultrapassado. Eu até lamento por isso, porque se assim, o pensamento de Celso, na verdade, nunca ficaria ultrapassado, mas se ele fosse só história, né, se ele fosse só passado, seria muito bom. Mas, infelizmente, não. Então, assim, todos os problemas que Celso levantou seguem. Somos uma estrutura subdesenvolvida, uma estrutura cheia de assimetrias, heterogeneidades, disfuncionalidades, desigualdades, exclusões. A terra nunca foi tão concentrada como está hoje, a renda também não, a riqueza, esta é que é mesmo. A dependência então, assim, externa. A dependência externa mais do que nunca, né? Porque a findar esses 300 bilhões de reservas que o PT nos deixou, o que será de nós ao esgotar esse estoque, né? É o que será de nós, com essa estrutura produtiva que temos hoje, cada vez mais dependente de produzir e exportar matéria-prima. Então, assim, o que nós temos além de tudo que Celso trouxe, desafios do século XXI. A indústria 4.0, que vai excluir mais ainda territórios, pessoas, a crise ambiental que se ensaia agora, essa pandemia já dá para a gente um ensaio do que vai ser a crise ambiental. Então, assim, hoje nós temos tudo que Celso disse e outros novos desafios. Basta a gente ler o Harari, né, o historiador contemporâneo que está revolucionando as ciências humanas do presente. No presente, Sapiens e Homo Deus, que você vê os desafios impostos à humanidade inteira, mas é óbvio que essa imposição recai de forma muito mais dura e muito mais dolorosa sobre as economias pobres, né, dependentes. E, assim, o que eu diria é que eu acho que a gente deve mirar no exemplo de Celso em absolutamente tudo, porque Celso não desistiu. Celso sabia que ia morrer e isso não estaria solucionado. Mas veja que quando acaba o exílio dele, ele vai para dentro do processo de redemocratização. Ele vai brigar pela redemocratização do Brasil. Então veja que Celso nunca abriu a guarda, porque assim, se Celso ficou 20 anos, se Celso ficou, a internet oscilou um pouquinho, mas voltou. Se Celso ficou, foi a internet que deve ter oscilado. Se Celso ficou 20 anos fora, deu aula em várias universidades importantes do mundo, ele só voltou porque ele quis. Porque espaço e trabalho bom para ele não faltaram. Mas por que ele voltou? Porque ele era brasileiro e não desistia nunca. Então eu acho assim que Celso nos deixa uma obra, um legado, né? Conhecimento pra caramba pra gente se entender e nos deixa um exemplo de vida, de não desistir, de lutar com as armas que se tem, de lutar como se pode. Então, é isso que eu vejo, Hudson. Professora, É assim que eu sinto. Uma pergunta, que eu também vou responder ela, que é justamente aquela questão dos desafios. Dado a posição que o Brasil ocupa dentro do capitalismo periférico, na posição da divisão internacional do trabalho como exportador de commodities, e dado que a gente também passa por um processo de desindustrialização, quais os desafios que a senhora vê para esse século? Para mim, o maior desafio a gente reverter, ou pelo menos lidar com o processo de reversão neocolonial, que basicamente é um aprofundamento do subdesenvolvimento. E uma coisa interessante também em relação ao subdesenvolvimento, pelo menos essa é a impressão que eu fico quando leio o Furtado, é que a própria condição de subdesenvolvimento
reproduz o subdesenvolvimento. Não só reproduz o subdesenvolvimento, como reproduz a pobreza, a segregação, a desigualdade, por aí vai. Bom, e aí? O que a senhora acha a respeito dos desafios para esse século? Eu acho que à medida que o tempo vai passando e os desafios vindouros vão se acumulando com os desafios que a gente já devia ter superado antes, eu acho que nossas dificuldades vão aumentando. Mas eu acho que a gente sempre somos um território que tem muitas potencialidades. Eu acho que a gente ainda está longe de destruir todas as potencialidades que temos, mas com desafios muito maiores. Porque, veja, a gente está no século XXI agora, migrando para a indústria 4.0, que vai estar dando saltos assim gigantes na produção de inteligência artificial. A gente não educou nossa população. Não educamos nossa população. Em 2040, talvez é que a gente tenha 30% dos jovens na universidade. Em 2040, 30%. Então, assim, esse é o nosso problema, porque os desafios vão ficando maiores, só que a gente fica numa situação super delicada, porque os desafios do passado a gente não supera. Veja que a gente superou a fome no governo de Lula e já voltou a fome novamente. Então, assim, é aquilo que Celso disse, sem enfrentar a celeuma social, não tem como romper o atraso econômico. Não tem. E é isso que nossa elite insiste em negar, em fingir que não existe. Né? Mas temos muito pensador brilhante dentro do país que já disse isso e vai continuar repetindo. Então, eles nunca vão nos calar. Eles nunca irão nos calar. Né? Porque tem gente para mostrar, para dizer a verdade, para mostrar a verdade. Né? Então, assim, eu diria, Hudson, eu não sei quantos minutinhos a gente tem, que uma alegria... Tem uns 3 minutos, professora. Quanto? Tem uns 3 minutinhos? Então, da minha alegria de ter batido, assim, esse papo com você, né, que realmente é uma pessoa brilhante, assim, é um menino incrível, porque é muito comprometido e é muito preocupado com o Brasil. É exatamente como o Celso Furtado era. Comprometido, estudioso e preocupado com o nosso povo. Né? Não estuda só para saber, não estuda só para se amostrar, mas estuda porque entende que todo mundo merece um lugar ao sol. Entende que o discurso da meritocracia não cola, não existe, é uma falácia. Então é isso. Eu queria dizer a você que estou muito feliz de ter vivido esse momento aqui com você. E obrigada, Carla, obrigada ao Pet, obrigada a todo mundo que está aqui. E fala, Hudson. Eu também queria agradecer a senhora. Eu sinto muito saudade do pessoal daí, da saudade da senhora, do Pet. Falei isso para a Carla. E o ambiente, não só da universidade, mas do PET, é muito bom. A gente ter um ambiente de discussão, um ambiente onde é possível a gente discordar de forma respeitosa, onde a gente é compreendido, onde as pessoas entendem o que a gente fala. Eu voltei para cá e não tem com quem discutir, é meio frustrante. Até porque discutir economia por si só, dado o cenário atual, é um pouco frustrante. Até ando brincando que o pessoal vai falar de economia comigo, eu digo, não sou mais economista, sou atuário, que é a minha graduação. Ela está perguntando a saudade dela, ó. Carla está perguntando, e a saudade dela? Pois é, Carla. Eu falei. Pronto, professora. Vocês deixam muita saudade quando passam, mas também deixam muitas lembranças maravilhosas, né? Muitas que a gente vai levar no nosso coração até o fim da nossa vida, da nossa trajetória, né? E, Cíntia, beijo, viu? Obrigada, meu amor. Obrigada por ter gostado tanto. Carlinha, meu amor, você sabe que eu amo você, né? E obrigada mesmo a todos. E é aquilo, assim, a gente trouxe alguns elementos, né? Porque, assim, discutir Celso é 60 anos, né? É mais, porque Celso ingressou no serviço público com 26. A inquietude de Celso acompanha ele desde a adolescência. Assim, discutir Celso tem que ter muito tempo para dar conta minimamente de tudo, né, Hudson? Professora, inclusive o pessoal fez algumas perguntas aqui, só que não vai dar tempo para responder, pelo mesmo motivo que eu fui falar com a senhora, por pouco pessoal, né? Eu disse, professora, a gente fala da questão cultural, a gente fala da preocupação do Celso Furtado também, do ambiente, e não dá porque é muita coisa que o Celso contribuiu, né?
Eu Pois é. gostaria de ter falado um pouco sobre a questão cultural, porque eu fiquei fascinado assim quando eu fui Uhum. nesse livro aqui. Na verdade, esses dois livros, onde o Furtado ele compreendia a ideia de desenvolvimento não como uma questão de acumulação material, mas como uma questão de difusão de comportamentos, de valores, de criatividade, que é um termo que ele usa, né? E eu acho que isso o Furtado é muito dado foco nessa questão da contribuição dele econômica, mas também Uhum. ele deveria ter dado na questão que ele dá para a cultura. Eu acho isso muito relevante. Eu acho que já Foi vai dar. a atuação dele na cultura foi ímpar. Eu vou ser sincera que é uma leitura que eu não tenho. Eu vi pouca coisa, mas eu sei que ele foi um dos formuladores da Lei Sarney de Sim, cultura, né? Que dizem que em muitos aspectos ainda é muito mais democrática do que a Lei Rouanet que veio depois. Então, assim, Celso por onde passou deixou um legado, né? Celso não passou em lugar nenhum, por lugar nenhum em branco. E, na verdade, sempre com contribuições muito contundentes e muito positivas e muito construtivas, que eu acho que é exatamente o que a gente deve procurar fazer da nossa vida. Assim, onde a gente não puder dar contribuição construtiva, positiva, é melhor a gente não fazer nada, né? Porque eu acho que é isso que nos cabe, passar por aqui para fazer algo legal. Se a gente não conseguir fazer algo legal, não fazer nada é a melhor coisa, né? Então, é, professor, estou com medo da live encerrada no meio da fala da senhora. então vamos embora, né? Pois tá, meu amor, um beijo, viu? Se cuide e a gente segue junto. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau. Beijo, beijo para todos e todas. Beijos, beijos, beijos.